Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Elvio Sampaio, sou professor de matemática e a aula de hoje é para alunos do terceiro ano do ensino médio. Uma aula de geometria analítica e a gente vai falar sobre retas. É uma continuidade da nossa última aula que a gente falou sobre pontos. Eu deixei para falar sobre retas agora, porque é uma continuidade do assunto. Por exemplo, para você fazer o esboço de uma reta, basicamente o que você precisa é conhecer dois pontos que estão sobre essa reta, certo? Se você conhece dois pontos que pertencem à reta, então você tem condições de fazer o esboço dessa reta. Como assim, professor? A gente tem aqui o plano cartesiano, certo? E vamos fazer de conta, vamos supor que esses dois pontos aqui, o ponto A e o ponto B, eles pertencem a uma reta, certo? Se esses dois pontos eles pertencem a uma reta, só com essa informação aí, eu tenho condições de fazer o esboço dessa reta. Como? Basta eu ligar uma reta em que esses dois pontos estejam nela. Tá certo? Então, se eu sei que esses dois pontos pertencem a uma reta, então basta eu ligar esses dois pontos para uma reta, e aí eu tenho o esboço dessa reta, tá certo? Então, essa é a informação que eu preciso para fazer o esboço de uma reta, por exemplo, tá certo? Retas, como é que a gente representa retas? A gente representa retas por meio de letras minúsculas do nosso alfabeto, geralmente as últimas letras do alfabeto. Eu vou representar aqui pela letra R, mas é muito comum em livros vocês encontrarem reta R, reta S, reta T, sempre letras minúsculas do nosso alfabeto. Uma outra coisa importante é o ângulo formado por essa reta R aqui, por exemplo, e o eixo X, tá certo? Se a reta ela não for paralela, você tem aqui um ponto de encontro da reta com o eixo X, certo? E por conta desse encontro, você vai ter um ângulo entre a reta e o eixo X, tá certo? Então, se ela não for paralela, você vai ter aí um ponto de encontro e você vai ter, consequentemente, um ângulo formado entre essa reta e o eixo X, ok? Esse ângulo aqui, qual é a relação deste ângulo com esses pontos e com essa reta? Esse θ aqui é o ângulo que a reta forma entre os pontos. Só que quando a gente for ver mais à frente a equação de uma reta, a expressão que ela vai dizer como é que a gente constrói essa reta, tá certo? De maneira algébrica, a gente não usa diretamente este ângulo aqui não, tá certo? O que a gente faz? A gente usa a tangente deste ângulo, tá certo? Então, se eu for mais à frente, quando eu for mais à frente, descobrir a equação de uma reta, você tem os pontos e você quer descobrir a equação de uma reta, você tem como escrever isso daqui, de maneira algébrica, a expressão que diz quem é essa reta, Só que a gente usa o quê? A gente não usa este ângulo aqui nessa expressão, a gente usa a tangente deste ângulo, tá certo? A tangente deste ângulo, ela é conhecida, geralmente ela é expressa pela letra M e é conhecida como coeficiente angular. Tá certo? Coeficiente angular. Então, o que é o coeficiente angular? É a tangente deste ângulo que está aqui. Tá certo? A gente geralmente, para problemas envolvendo retas, principalmente equação de reta, a gente usa não o ângulo θ, a gente usa a tangente dele. Como é que é chamada a tangente desse ângulo θ? Coeficiente angular. Professor, e como é que eu faço para descobrir essa tangente aí? Essa tangente você precisa das coordenadas do ponto A, que eu vou chamar aqui x de A, e do ponto B, eu vou chamar do ponto A, x de A, y de A, e aqui do ponto B, que aqui é x de B, e aqui é o y de B.
certo? Então, ponto A, x de A, y de A, ponto B, x de B, y de B, certo? E qual é a relação dessas coordenadas com o coeficiente angular? O coeficiente angular, ele é o quê? Ele é o y de B menos o y de A dividido por x de B menos x de A. Certo? Então, problemas que a gente trata sobre a equação da reta, que é o quê? É o formato, é a receita que vai dizer como é que eu construo essa reta aqui. A gente usa o coeficiente angular, certo? Como é que eu obtenho o coeficiente angular? Geralmente ele é representado pela letra M. Ele é a tangente desse θ e a gente obtém essa tangente usando aquela diferença ali, né? O y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A, certo? Então, vamos ao exemplo. Quero calcular o coeficiente angular de uma reta que passa por 2 pontos, tá certo? Então, tenho 2 pontos, como no enunciado está dizendo que esses pontos passam por essa reta, então eu já tenho a informação que eu preciso. Está aqui a reta passa por esses 2 pontos, certo? E eu quero calcular o coeficiente angular, é a tangente desse ângulo aí, tá certo? Que é o que a gente vai usar mais à frente. Como é que eu faço? Preciso só das coordenadas do ponto, certo? Então, meu M, que é meu coeficiente angular, que é a tangente do ângulo, que eu chamei de θ, certo? Não precisa fazer isso nos enunciados, você já pode partir direto aqui do M para a formulazinha. É o y de B menos o y de A dividido por x de B menos x de A, certo? 7 menos 3, 4. 4 menos 2, 2. 4 dividido para 2, 2. Então, meu coeficiente angular é 2, certo? Professor, só isso? Só. E onde é que a gente usa o coeficiente angular? Na equação da reta, certo? Que é o que a gente vai ver agora. Bom, o nosso segundo exemplo, a gente tem o quê? A gente tem que encontrar outros pontos que estão na reta, que pertencem à reta, sabendo o quê? O coeficiente angular. A gente tem conhecimento do coeficiente angular, nesse exemplo aqui é 2, e um ponto que está na reta. A gente conhece um ponto que pertence à reta. No caso, é esse ponto, eu vou chamar ele de A, x, coordenada 2 para x e 1 para y, tá certo? E eu quero encontrar outros pontos, tá certo? Que pertencem a essa reta, que estão sobre essa reta. A gente tem condições de fazer isso? Tem, certo? Como é que a gente faz, né, para descobrir? Aqui a gente já sabe o coeficiente angular da reta. Como é que a gente faz para descobrir outros pontos que estão na reta, por exemplo? A gente sabe que 2, né, que é o coeficiente angular ali, é o quê? É o x do ponto final, né, do ponto P, certo? Então é x, é o y do ponto P, perdão, é o y do ponto P, menos o y do ponto A, dividido por quem? Por x, né, a coordenada x do ponto final, menos a coordenada x do ponto inicial, certo? Então, como é que a gente obtém esse 2 aqui? Esse 2, esse coeficiente angular, ele vale para qualquer ponto que você pegar, qualquer 2 pontos que você pegar na reta. Se eu pegar esse ponto aqui, se eu pegar um ponto que tiver mais aqui em cima, mais na frente, se eu pegar um ponto aqui no meio, se eu pegar um ponto aqui embaixo, quando eu fazer essa diferença do ponto final menos o ponto inicial, as coordenadas, sempre a resposta tem que ser o quê? Tem que ser o mesmo coeficiente angular, tem que ser 2, para esse caso aí, certo? Então eu montei aqui, ó, como eu calculo o coeficiente angular. E agora, esse cara que está aqui embaixo, ó, eu passo ele está dividindo, eu passo ele multiplicando, então vai ficar assim, ó, y
menos 1 é igual... Eu vou inverter, tá certo? Eu vou inverter a posição deles aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Y menos 1 dividido por x menos 2 é igual a 2. O que eu fiz? Só troquei de lado, não fiz nada. Só mudei o lado aqui. Esse que está aqui embaixo, eu vou passar, ele está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar y menos 1 é igual a 2 que multiplica x menos 2. Isso aqui eu multiplico, ó, faço a distributiva, vai ficar y menos 1 igual a 2x menos 4. Esse que está subtraindo passa o quê? Somando. Então vai ficar y igual a 2x menos 4 mais 1. Vou fazer aqui embaixo, y igual a 2x menos 3. Certo? Parei aqui. O que isso diz para mim? Isso daqui é, entre aspas, a receita de um ponto que está nessa reta aqui. Tá certo? Como assim, professor? Receita. Se eu quero encontrar um ponto que está nessa reta aqui, basta eu substituir o valor para x aqui para encontrar o valor de y. Tá certo? Então, por exemplo, faz de conta que eu disse que o x aqui é 3. Certo? Eu substituo o x aqui igual a 3 para me encontrar o y. Então, se for 3, ó, 2 vezes 3, 6. Ó, substituir esse valor de x aqui na fórmula. 2 vezes 3 dá 6, menos... 2 vezes 3 dá 6, menos 3 dá 3. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser 3 também, ó. Certo? X for 3, 2 vezes 3 dá 6, menos 3 dá 3. Tá certo? Se o x for 1, certo? Faz de conta que o x é 1 aqui, certo? Vou botar aqui. Faz de conta que é 1. 2 vezes 1, 2, certo? Porque ele tem que estar mais para cá. Ó. Faz de conta que é 1 aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2. Menos 3 dá menos 1. Então ele vai estar como se estivesse aqui embaixo, ó. Menos 1 aqui, ó. Ele vai estar aqui embaixo. Porque a reta não ficou bem legal, não ficou bem desenhada. Mas é como se ele tivesse aqui a reta, ó. E o ponto menos 1 tivesse aqui. Tá certo? Então com isso, você substituindo valores para x aqui, você encontra valores aqui. Então, por exemplo, qual é o ponto? Quais são os pontos? Por exemplo, estão nessa reta, ó. Eu vou chamar aqui, vou chamar de ponto B. B, ponto C. Ponto C. Esse daqui, ó. 1 e menos 1. Certo? Esses pontos aí, eles pertencem a essa reta. Tá certo? Na verdade, o que nós temos aqui é uma coisa chamada equação da reta, tá certo? Eu usei esse exemplo para explicar a equação da reta. Quando você tem um ponto conhecido, que nesse caso é o ponto A, e o coeficiente angular, você consegue descobrir qualquer outro ponto que esteja na reta, tá certo? Você vai atribuindo valores a x, por exemplo, e você descobre o valor de y. Então, esse formato aqui, ó, esse a gente chama de equação da reta. E com isso daqui, você consegue dizer qualquer ponto que esteja nessa reta. Tá certo? Então vamos só formalizar aqui a ideia do que é uma equação da reta. Aqui é um exemplo que a gente chama de equação de reta. Isso aqui é a equação da reta. De qual reta? Dessa daqui. Tá certo? Então, equação da reta seria uma formulazinha, certo? Para você encontrar qualquer ponto que está na reta, tá certo? Vamos só formalizar as ideias, que aí eu coloquei em formato de exemplo e agora a gente coloca de maneira geral. Bom, pessoal, então no exemplo nós vimos a equação da reta, ok? A gente viu ali um exemplo de como a gente chegou à equação da reta e aqui a gente só organiza as ideias, tá certo? Da formalidade. Então, se R é uma reta que passa
para um ponto A com coordenadas x0 e y0, certo? Um ponto aí que a gente conhece as coordenadas que a reta passa por ele. Esse ponto está nessa reta. E tem um coeficiente angular m, também conhecido, tá certo? Então a gente conhece esse ponto A, conhece o coeficiente angular m, a gente sabe que m é esse coeficiente angular dessa reta e que esse ponto ele está nessa reta. Então, como é que fica a equação dessa reta? Vai ser y menos y0, aquela coordenada ali do ponto A, é igual a m, esse coeficiente angular, que é conhecido, x menos x0. X0 é daqui, tá certo? A equação nesse formato, vocês lembram do exemplo, né, anterior, ele estava um pouco mais aqui em cima, ele é chamado de equação da reta, tá certo? Se a gente escolher um ponto A, né, para ponto A, né, esse ponto A, se a gente escolher para ponto A, um ponto que ele intersecta, que ele corta o eixo Y, né, se ele corta o eixo Y, as coordenadas dele vão ser 0 para X e um N para o Y, um valor para o Y. Então a gente vai ter o quê? Quando a gente substituir nessa fórmula aqui, o Y0 vai ser o N, ó, o Y0 vai ser o N, ali, a gente está pegando esse ponto aqui para ser o nosso ponto A. Aqui vai ser o X, o ponto genérico, menos o X0. Aí, quando você fazer a multiplicação aqui, m vezes 0 vai dar 0, a gente não coloca. Aqui vai ficar o mx, aqui y menos n. Passa esse n para o lado de lá positivo, a gente vai ter essa expressão aqui, y é igual a mx mais n. Quando você tiver a expressão nesse formato aqui, a gente diz que a equação é a equação reduzida da reta. Então, nesse formato, a equação da reta, certo? Equação só. E aqui nesse formato, a equação reduzida da reta, tá certo? Então, essa é a formalização do que a gente viu no exemplo. A gente pegou lá, tinha um ponto, tinha o coeficiente angular, e a gente encontrou uma expressão para encontrar outros pontos da reta, tá certo? Com aquela expressão que a gente encontrou, a gente tinha a equação da reta, tá certo? Então, isso é a equação da reta, e agora a gente vai para exemplos, né, de como obter a equação da reta e a equação reduzida da reta, tá certo? Bom, pessoal, vamos ao exemplo de equação de reta. Nesse exemplo aqui, a gente tem que encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos, né? No exemplo anterior, nós tínhamos um ponto e o coeficiente angular, né, que é o que a gente precisa para descobrir a equação de uma reta. Um ponto e o coeficiente angular. Aqui a gente tem dois pontos. E agora, como é que a gente faz com dois pontos? Só lembrando, se você tem dois pontos que estão sobre uma reta, que passam, né, essa reta passa por esses dois pontos, com esses dois pontos a gente consegue obter o coeficiente angular. E depois de obtido o coeficiente angular, a gente consegue fazer a equação da reta. Tá certo? Então a primeira coisa aqui é descobrir o coeficiente angular que a gente está chamando de m. Tá certo? Só lembrando, isso aqui é a tangente do ângulo, né? Do ângulo que a reta forma com o eixo x. Certo? Não vou usar, aqui eu já vou usar direto as coordenadas dos pontos A e B. Tá certo? Então aqui eu vou considerar o ponto final, aqui o ponto inicial. Tá certo? Professor, se eu invertesse tinha problema? Não. Eu vou considerar aqui como ponto final. Então, o y do ponto final, que é menos 3, menos o y do ponto inicial, dividido pelo x do ponto final, que é 2, menos x do ponto inicial. Tá certo? Aqui, ó, muita atenção, que é o menos da fórmula, certo? E o menos da coordenada. Aqui como 3 é positivo, já fica o menos 3 mesmo. Agora, no caso do 1, né, você tem o menos da fórmula e o menos da coordenada, certo? Se esse 3 fosse negativo, faria do mesmo jeito aqui de baixo. E agora? Vai ficar menos 3 dá menos 6. Aqui menos com menos dá mais, então 2 mais 1 dá 3, certo? E agora vai ficar menos 6 dividido para 3 dá menos 2, certo? Então,
Então, o meu coeficiente angular é menos 2. Professor, pode ser negativo o coeficiente angular? Pode. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo e ele pode ser zero. Tá certo? Se o coeficiente angular é positivo, a minha reta vai ter esse formato aqui, ó. Certo? Ela vai ter essa inclinação, que é uma inclinação que a gente diz que é positiva. Ela é crescente, tá certo? Isso acontece quando o m, coeficiente angular, é maior do que zero, tá certo? Ela vai ter essa inclinação aqui, ó, decrescente. Deixa eu só arrumar essa reta aqui melhor. Ela vai ter essa inclinação aqui para baixo, tá certo? Ela vai ser decrescente quando m é negativo, menor do que zero. Negativo menor do que zero, tá certo? E ela vai ser zero, né? Quando ela for zero, quando a inclinação, quando o m for zero, o coeficiente angular, ela vai ser paralela ao eixo x, tá certo? Então, se o m for maior do que zero, é positiva, certo? Se o m é menor do que zero, decrescente, negativa. E o m igual a zero, paralela ao eixo x, certo? Então, vamos analisar aqui. Se o nosso m é negativo, o formato da minha reta vai ser esse daqui, tá certo? Professor, mas pede o esboço? Não. Aqui eu estou só dando um esclarecimento para a gente saber. Porque digamos que tem alguma questão que dê a equação da reta, ou dê 2 pontos, peça a equação da reta e peça para você fazer um esboço. Então, você já tem a ideia. Então, se esse m for positivo, aquele caso. M negativo, que é essa situação aqui, essa daqui. E se ele desse zero, seria paralelo ao eixo x, ok? Então vamos dar continuidade, é só um esclarecimento para a gente não se atrapalhar na hora de responder as questões, certo? E agora? Agora que eu já tenho o coeficiente, eu tenho tudo que eu preciso para encontrar a equação da reta, certo? Então o que é que eu preciso para a equação da reta? Só para lembrar, a equação da reta é assim, ó. Y menos y0 igual a m, fazer esse m aqui diferente, ó, m x menos x0, tá certo? Então, essa é a formulazinha que eu vou usar. Já tenho o meu coeficiente angular, meu m, que é menos 2, e vou precisar desse ponto, um ponto P aqui, certo? Com coordenadas x0 e y0. Eu chamei, acho que de A, tá certo? Acho que eu chamei de A. Não importa se é A, se é P, um ponto com coordenadas x0 e y0. Aí a pergunta é, professor, qual dos dois pontos que eu vou usar? Qualquer um dos dois, né? Essa reta, ela passa pelos dois. Então, se você usar esse, vai dar certo. Se você usar esse, vai dar certo também, certo? Vamos usar esse A, depois a gente usa o B, só para ver. Então, vamos usar primeiro o ponto A, tá certo? Eu vou colocar aqui, usando o ponto A. Então, vai ficar y menos y0 do ponto A, que é 3, igual, coeficiente angular, menos 2, x menos o x0 do ponto A, que é menos 1. Então, vai ficar menos 1 aqui, certo? Então, vai ficar y menos 3 é igual, vou multiplicar aqui, ó, que vai dar menos 2x. Aqui, menos com menos vai ficar mais 1. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Tá certo? Então, essa é a equação. Se eu pegar o ponto A. Professor, se você pegar o ponto B, vamos ver aqui. Se eu pegar o ponto B, vou botar aqui do ponto B agora. Certo? Do ponto B, como é que vai ficar? Vai ficar y menos. Agora eu vou pegar o y0 do ponto B. O menos 3. Então vai ficar menos 3 igual a menos 2 x menos o x do ponto B, que é 2.
Menos com menos aqui vai dar mais, então vai ficar y mais 3 igual menos 2x, menos com menos mais 4. Certo? Aí você me pergunta, professor, você disse que tinha dado igual, né? E aqui tá diferente. Aí a gente manipula para ficar igual, certo? A gente vai manipular a expressão e a gente vê que no final ela fica igual, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse menos 3 para o lado de lá, certo? Quando eu passar ele vai ficar positivo, então vai ficar assim, ó, y é igual menos 2x menos 2 mais 3. Y é igual a quanto? Isso aqui dá quanto? Menos 2x mais 1. Certo? Agora, na de baixo, vou fazer a mesma coisa. Vou passar o 3 para o lado de lá. Vai ficar y é igual menos 2x mais 4 menos 3. Y é igual menos 2x, que vai dar 1. Ó, deu a mesma coisa, tá certo? Para lembrar, quando a equação ela vem nesse formato aqui, a gente diz que essa daqui é a equação, vou botar EQ, reduzida. Tá certo? Essa aqui é a equação reduzida. Certo? Então as duas elas apresentam a mesma equação reduzida. Tá certo? Depois que a gente manipula, certo? Equação reduzida. Professor, só tem essa nomenclatura para a equação? Não, a gente já falou de equação, a gente já falou de equação reduzida, só que se a gente passar os termos para o lado contrário, para o lado direito, né? Se a gente passar esses termos para o lado de cá, ó, vou pegar essa daqui, que é a mesma, né? Y mais 2, eu vou botar o x na frente aqui, passar o x para o lado de cá, vai ficar mais 2x mais y menos 1 igual a 0, tá certo? Como essa é igual a essa, então o que eu fiz? Eu passei para o lado de cá, tá certo? Passando aqui para o lado de cá, o que vai acontecer? Vai ficar nesse formato aqui. Esse formato, quando a equação ela vem nesse formato, ela tem o nome de equação geral. Tá certo? Então, se você tem o y aqui igual a alguma coisa do outro lado com x, é equação reduzida. Se você tem todo mundo de um lado só e o outro lado igual a 0, a gente chama de equação geral. Tá certo? Cuidado para não confundir. Equação da reta, certo? Nesse formato, né? Y igual a um número aqui multiplicando x mais um outro número, equação reduzida. E todo mundo de um lado só e o outro lado igual a 0, equação geral, certo? Então ela pode vir nesse formato aqui. Se tiver alguma questão na lista de vocês que pergunta a equação, ela pode vir, né, naquele formato é equação reduzida, nesse formato que é a equação da reta e aqui é a equação geral. Tem alguns livros que chamam de equação fundamental, tá certo? Eu chamo de equação da reta, a reduzida e a geral, ok? Então esse foi o exemplo de equação de reta, tá certo? Aí agora a gente vai para posições relativas de retas. Então a gente vai falar sobre posições relativas de duas retas, quando a gente tem duas retas no plano cartesiano. Quando a gente tem duas retas no plano cartesiano, essas retas elas se apresentam, né, apenas dessas quatro maneiras, nessas quatro situações. A gente não tem outras situações em que elas apareçam. Essas quatro contemplam todas as possibilidades de duas retas aparecerem no plano cartesiano. Quando as retas elas são paralelas, que elas possuem a mesma inclinação, certo? Quando elas são coincidentes, certo? Paralelas coincidentes, que embora as duas tenham a mesma inclinação, só que elas se sobrepõem uma sobre a outra, então é como se fosse uma reta só. Quando elas são concorrentes oblíquas, em que elas não possuem a mesma inclinação, certo?
Então aqui o ângulo de uma vai ser diferente do ângulo da outra. Nessa situação aqui, os ângulos das duas são iguais. E nessa situação aqui, que elas são concorrentes perpendiculares. Nessa situação, o ângulo entre as retas, certo? É 90 graus, tá certo? Aqui cada uma tem a sua inclinação e o ângulo entre as retas não é 90 graus. Aqui, nessa situação, uma vai ter um ângulo, o ângulo da outra, ele vai ter uma relação com o ângulo dessa primeira aqui. O ângulo dessa segunda vai ter relação com o ângulo dessa primeira e o ângulo entre elas vai ser de 90 graus, tá certo? Então, essas são as únicas 4 situações, possibilidades que duas retas se apresentam no plano cartesiano. Quando são paralelas, o ângulo, a inclinação delas é igual, coincidentes quando uma se sobrepõe à outra, concorrentes, né? Eu não vou chamar concorrentes oblíquas, vou chamar só de concorrentes, né? Quando o ângulo entre elas não é 90 graus, né? Não estou falando de coeficiente angular, estou falando de ângulo entre as retas. E concorrentes perpendiculares, que eu só vou chamar de perpendiculares, quando o ângulo entre as retas é 90 graus. Essas são as possibilidades que nós temos para duas retas no plano cartesiano. Professor, e como é que eu consigo saber, né, só tendo a equação da reta, quando acontece cada uma dessas situações? A gente olha para a equação reduzida da reta, certo? Tem a equação reduzida da reta aqui. Essa da cor azul eu chamei de reta R, tá certo? Então a azul aqui, ela vai ser a reta R, certo? A reta R. E a equação reduzida dela vai ser MR, certo? Que multiplica X mais NR, ok? O MR aí é o coeficiente angular da reta R mais o Nzinho. E na cor vermelha eu chamei a reta S. Então, reta S é essa que está na cor vermelha, tá certo? Equação reduzida da reta S, MS, X mais NS. Quando a gente tem a equação reduzida das retas, a gente tem a seguinte situação. Para que elas sejam paralelas, né, o MR tem que ser igual a o MS, tá certo? Se elas forem somente paralelas. E o NR, professor? O NR vai ser diferente do NS. Nessa situação aqui, a inclinação das duas é igual, mas o N, que ele é conhecido como coeficiente angular, certo? Perdão, coeficiente linear, tá certo? M é o coeficiente angular, N é o coeficiente linear. O coeficiente angular é igual, mas o coeficiente linear, esse N recebe o nome de coeficiente linear, eles não são iguais. Nas coincidentes, tudo é igual. O coeficiente angular é igual a de uma é igual ao coeficiente angular da outra, certo? E o coeficiente linear de uma também é igual ao coeficiente linear da outra, tá certo? No exemplo anterior, nós tínhamos duas equações, certo? Que aparentemente eram diferentes, mas quando a gente encontrou a equação reduzida, a gente percebeu que eram iguais, tá certo? Usando os pontos diferentes, né? Usando um ponto em um, outro ponto na outra, a gente percebeu que elas tinham o mesmo, a mesma equação reduzida, certo? Então, manipulando às vezes uma equação que ela parece ser diferente, quando você chega na equação reduzida que é igual, você pode notar, né? Pode ser uma situação que as duas são coincidentes, ok? Quando elas são concorrentes oblíquas, quando elas são concorrentes oblíquas, o MR é diferente do MS, tá certo? É diferente. A inclinação ela vai ser diferente. Só isso que a gente precisa, ok? E quando elas são concorrentes perpendiculares, o MS é igual a menos 1
sobre o MR. Tá certo? Então, se elas são concorrentes, a inclinação é diferente. Tá certo? Para elas serem concorrentes oblíquas, é diferente. Mas, se esse daqui, se o MS for diferente, só que esse outro valor que você encontrar for igual a menos 1 sobre o MR, esses valores, né? O MS vai ser diferente. Só que se nessa situação aqui, o MS for igual a essa expressão aqui, menos 1 sobre o MR, então elas são perpendiculares. Tá certo? É assim que a gente sabe as relações entre duas retas. Tá certo? São paralelas, são coincidentes, são concorrentes ou são perpendiculares. A gente olha para o coeficiente angular primeiro, para saber se é igual ou não. Se não for igual, se for diferente, é essa situação. Certo? Aí você olha, é diferente, só que o coeficiente angular de uma tem relação, essa relação com a outra? Tem. Então é perpendicular. E se for igual, aí você tem que olhar também para o coeficiente linear, para saber se são somente paralelas ou paralelas coincidentes. Tá certo? Agora vamos aos exemplos. Pessoal, vamos ao exemplo. Que tem um exemplo em que a gente tem que determinar a equação geral de uma reta que passa pelo ponto 3 e 1 e é paralela à reta R, de equação geral, né? 5x menos y mais 1 igual a 0. Certo? Então, se a equação pede uma reta paralela, certo? Paralela, ela tem que ter a mesma inclinação dessa daqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é ir atrás da inclinação, do coeficiente angular. Como é que é o coeficiente angular dessa reta R aqui? Como é que a gente faz para descobrir? O jeito mais fácil é ir atrás da equação reduzida. Quando a gente tem a equação reduzida, o número que tiver na frente, né, quando a gente colocar a equação no formato de equação reduzida, o número que tiver ali na frente multiplicando o x vai ser o nosso coeficiente angular. Tá certo? Então o que eu vou fazer? Vou isolar o y, né, e ver quem é o coeficiente angular. Tá certo? Como é que eu faço aqui? Para ficar mais fácil, para não passar 5x para o lado de lá e depois inverter o sinal, eu vou passar somente esse cara aqui. Tá certo? Então vai ficar 5x mais 1 igual a y, tá certo? Aqui quando eu falo passa, é como se você somasse mais y dos dois lados, tá certo? É como se a gente passasse o y para o lado de lá, troca o sinal, fica positivo. Essa é a equação, ela só está invertida, né? Então vai ficar 5x mais 1. E aí eu vou atrás do número que está multiplicando o x. Esse númerozinho que está multiplicando é o nosso coeficiente angular. Então m da reta R é igual a 5. Esse coeficiente angular aqui tem que ser igual ao coeficiente angular dessa reta que eu estou procurando para que elas sejam paralelas. Então eu já sei. Então, qual é a equação da reta? Y menos y0 é igual a m, eu estou procurando a reta, certo? X menos x0. Eu quero que essa minha reta que eu estou querendo encontrar, que seja paralela a essa, ela passe por esse ponto aqui. O coeficiente eu já tenho. Para ela ser paralela, o coeficiente tem que ser igual ao coeficiente de R. Tem que ser 5. Se eu quero que ela passe por esse ponto, eu tenho que botar as coordenadas desse ponto. Então, no x vai ser 3, o y vai ser 1. Tá certo? Então, essa é a equação dessa reta. Eu quero a equação geral, então vamos continuar. Y menos 1 é igual a 5x, fazendo a distributiva, menos 15. Passo para o lado de lá, troco o sinal, y é igual a 5x menos 15 mais 1. Y é igual a 5x menos 14.
Agora eu vou deixar todo mundo de um lado só. Y menos 5x mais 14 igual a 0. Essa é a equação geral da reta, que é paralela a essa que passa por esse ponto. Tá certo? Professor, e uma outra reta paralela? Qualquer reta paralela a essa daqui, ela vai ter que ter esse coeficiente angular. Tá certo? O que pode mudar são os pontos. Se você trocar outro, se você colocar outro ponto aqui, você vai ter uma nova reta, só que para que ela seja paralela, o coeficiente tem que ser esse. Tá certo? Professor, e se a questão, em vez de falasse paralela, falasse coincidente? Tudo tinha que ser igual a essa daqui. Tá certo? Qualquer equação, né, qualquer reta que seja coincidente a essa, tem que ter exatamente essa expressão aqui. Professor, e se fosse concorrente? Concorrente não perpendicular. Aí é só você mudar esse cara aqui. A única coisa que precisa para que ela seja concorrente é que o coeficiente angular seja diferente. Qualquer número que você colocar aqui diferente de 5, ela vai ser concorrente. E se a questão falasse em perpendiculares, tá certo? Se a questão, no lugar de paralelo, dissesse assim, que passa por esse ponto, só que é perpendicular. Como é que a gente faria? Né? Então, estou trocando paralela por perpendicular. O reto se mantém o mesmo. A gente tinha que encontrar o quê? O coeficiente angular dessa reta perpendicular. Qual é a relação? Essa reta perpendicular, ela tem o coeficiente angular como? Menos 1 sobre o coeficiente angular da outra. Se uma é perpendicular à outra, o coeficiente de uma é igual a 1 sobre o coeficiente angular da outra. Então, vai ficar menos 1 quinto. Esse 5 aqui vem aqui para baixo. E agora, como é que seria? Agora segue a mesma ideia que a gente fez aqui. Y menos y0 é igual a mx menos x0. Y menos o y0 é 1, fica do mesmo jeito que está aqui. Aqui vai ficar menos 1 quinto, que é o coeficiente angular da reta perpendicular. X menos x0. Quem é x0? X0 aqui é 3. Certo? Então vai ficar 3. Vai ficar y menos 1 é igual a menos 1 quinto de x, menos com menos mais 3 quintos, certo? Aí pronto. Aí aqui a gente pode tirar o MMC, ou botar aqui sobre o mesmo denominador e passar multiplicando. Vai ficar assim, vai ficar 5 que multiplica y menos 1 igual a menos 1 menos x, certo? Mais 3, tá certo? É como se eu tivesse multiplicado dos dois lados por 5. Fazendo a distributiva, vai ficar 5y menos 5 igual menos x mais 3. Passando todo mundo para um lado, vai ficar o quê? Vai ficar 5y menos 5 mais x menos 3 igual a 0. Resolvendo aqui, ó, vai ficar... vou trocar a posição do x e do y aqui. Vai ficar x mais 5y, menos 5 e menos 8, menos 5 e menos 3 dá menos 8. Menos 8 igual a 0. Então, essa seria a equação geral, certo? De uma reta perpendicular a essa daqui, ok? Perpendicular a essa daqui, que passa nesse ponto, tá certo? Então, essa é da paralela a essa, que passa por esse ponto. Essa é a equação geral da reta perpendicular a essa, que passa por esse ponto, ok? Então, pronto. Com isso, a gente já viu aí retas que são paralelas, perpendiculares. Se for coincidente esse mesmo valor, concorrente, basta que o m seja diferente. É a situação mais simples possível, que você tem uma infinidade aí de retas que são coincidentes, tá certo? Vamos a mais um exemplo. Bom, pessoal, mais um exemplo. Nesse segundo exemplo, pede para verificar a posição relativa entre as retas
R, S e T, 2 a 2. O que significa isso? Que eu pego 2, depois eu pego mais 2 e depois mais 2 e verifico a posição relativa entre elas. Sempre de duas em duas, tá certo? Então eu vou começar aqui com a reta R e a reta S. Quero saber a posição delas, a relação delas aí no plano cartesiano. São paralelas, são coincidentes, são concorrentes, são perpendiculares. Então o que eu preciso? Eu preciso olhar o MR e o MS. Qual a relação do MR com o MS? Tá certo? Para saber se é igual, se é diferente, se é igual a 1, menos 1 sobre o coeficiente da outra. Então, quem é o coeficiente de MR? Vou precisar descobrir. Como é que eu faço para descobrir? Coloco na forma reduzida. Então, a equação está assim, ó, MR, menos 5x mais y mais 1 igual a 0. Passo todo mundo para o lado de lá para deixar o y sozinho. Então, o y vai ser igual a 5x menos 1. Quem é o MR? Olhando para cá, é o 5. Tá certo? Só olhando. Ok? Agora, quem vai ser o MS? A equação está assim, ó. Tá menos 10x mais 2y menos 6 igual a 0. Aqui vai ficar 2y igual 10x mais 6, y é igual 10x mais 6 dividido para 2, y é igual 5x mais 3. Tá certo? Então o que vai acontecer? Como o coeficiente angular de um é igual ao coeficiente angular do outro, a gente sabe que são o quê? Com isso a gente já pode dizer que são paralelas. Tá certo? Já são paralelas. São coincidentes? O n daqui é igual ao n daqui? Não. Então são paralelas não coincidentes. Tá certo? Coincidentes. Tá certo? Eu costumo dizer só paralelas. Certo? Então R e S, elas são paralelas. Agora, vou pegar a reta R e a reta T. Certo? Para ver a relação das duas. De novo, preciso do MR e do MT. Certo? O MR eu já tenho. O M de R é 5. Tá certo? O MR eu já tenho. Preciso do coeficiente angular de T. Certo? Então, aqui é 5. Agora eu vou para o coeficiente angular dessa daqui. Como é que eu faço? Vou isolar. Então, vai ficar 1/5 x mais y mais 1 igual a 0. Passando todo mundo para lá, deixando o y sozinho, a gente vai ter que y é igual menos 1/5 de x menos 1. Já temos o MT, tá certo? Que é menos 1/5. Aí olhe para cá. Para que elas sejam perpendiculares, a regrinha de perpendicular, o coeficiente angular MT, ó, o MT está sendo igual a menos 1 sobre o MR, tá, certo? Ó, o MR é esse aqui, o coeficiente angular da reta R. O MT está sendo igual a menos 1 sobre o coeficiente dela? Sim. Então, significa que essa reta R aqui é perpendicular à reta T. Tá certo? Então, as duas são perpendiculares. Tá certo? Vou botar aqui perpendiculares. Ok? São perpendiculares. Ponto final. E a última, para a gente finalizar.
Já peguei R com S, já peguei R com T, agora eu vou pegar S com T, tá certo? Então eu tenho que pegar o coeficiente angular de S e comparar com o coeficiente angular de T. Eu já tenho o coeficiente angular de T, já tenho o coeficiente angular de S. Então eu já vou colocar aqui direto. O MS é 5, o MT é quanto? Menos 1/5. De novo, 1 está sendo igual, ó, esse daqui está sendo igual a menos 1 sobre o coeficiente angular desse. Então significa também que elas são perpendiculares. Ok? Quem que são perpendiculares? A reta S e a reta T, tá certo? Então com isso a gente já viu as relações que tem entre essas três retas. Duas delas, né, a reta R e a reta S, são paralelas, não coincidentes, e RT e ST são perpendiculares, tá certo? Pronto, então com relação a retas é isso, tá certo? Posições de retas. Professor, e tem mais alguma coisa que a gente fale a respeito de retas? Tem as distâncias. Do mesmo jeito que a gente falou de distância de ponto a ponto, a gente pode falar distância de ponto a reta e distância de reta a reta. É o que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, nós já vimos como construir retas paralelas ou perpendiculares a partir de uma reta R, certo? Só que se o meu problema não fosse construir uma reta paralela, por exemplo, e sim fosse calcular a distância dessa reta paralela, essa reta S paralela a essa reta R, como é que a gente faria? Certo? A gente tem algumas situações em que a gente precisa não apenas de uma reta paralela, mas a gente precisa saber a distância dessa reta paralela. Como é que a gente faz? Vamos pensar o seguinte, ó. O que é uma reta paralela? Uma reta paralela é uma reta em que a distância deste ponto aqui, ó, para este ponto aqui, vai ser a mesma deste ponto aqui para um outro ponto aqui, ó, tá certo? A distância sempre é fixa. Qualquer ponto que você pegar uma régua e marcar aqui, ó, certo? Essa distância aqui, ela vai ser sempre igual, ela não vai variar, tá certo? Então a distância daqui para cá vai ser a mesma daqui para cá, e assim por diante, tá certo? Então, se essa distância ela sempre vai ser a mesma, o que é que a gente precisa? A gente precisa somente de um ponto sobre a reta S, por exemplo, para poder dizer a distância deste ponto à reta, um ponto na reta S, para calcular a distância deste ponto à reta R, certo? Por quê? Porque qualquer outro ponto que você pegar aqui, a distância deste ponto para a reta R sempre vai ser a mesma, tá certo? E como é que a gente faz para calcular essa distância? Essa distância é calculada por meio dessa fórmula aqui, ó. AXP mais BYP mais C em módulo dividido pela raiz de A2 mais B2. Professor, o que é isso aí? Você tem a reta R aqui, certo? A equação geral dessa reta R é o quê? É AX mais BY mais C igual a zero. Então esse A, esse B e esse C que aparecem aqui são da equação geral da reta R, tá certo? Equação geral da reta R, certo? E esse XP e YP que aparecem aí são as coordenadas deste ponto aqui, ó, deste ponto P. Este ponto P, ele vai ter uma coordenada XP, YP, tá certo? Então, com essas coordenadas deste ponto P aqui e a equação geral da reta R, você obtém o quê? Nesta fórmula, você obtém a distância deste ponto a esta reta, tá certo? Se a questão der só o ponto e pedir a distância do ponto à reta, você faz desse jeito. Se a questão pedir para você calcular a distância entre
entre duas retas, você encontra um ponto que está nesta reta, e aí com este ponto você calcula a distância. Por quê? Porque a distância, qualquer ponto aqui para a reta R sempre vai ser a mesma. Tá certo? Então vamos a um exemplo de como a gente calcula a distância entre ponto e reta, ou entre reta e reta. Pessoal, então vamos ao exemplo. O exemplo pede para calcular a distância entre as retas paralelas, reta R 4x menos 3y mais 9 igual a 0, e reta S 4x menos 3y menos 6 igual a 0. Tá certo? Então, nós temos duas retas, eu quero saber a distância entre elas. A fórmula que a gente utiliza, ela não calcula a distância entre reta e reta. Ela serve para ponto e reta. Então, o que você faz? Você escolhe uma dessas aqui, para ser a reta que você vai usar na fórmula, e com a outra você encontra o ponto, tá certo? Por exemplo, eu vou usar essa primeira aqui para ser a minha reta, e essa segunda aqui eu vou encontrar um ponto que está nela, tá certo? Professor, como é que eu faço para encontrar um ponto que está na reta? É só você atribuir valores para tornar a equação verdadeira. Como assim? Eu vou pegar aqui essa reta S, certo? E vou encontrar a equação, eu gosto de fazer assim, encontrar a equação reduzida dela. Para encontrar a equação reduzida vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 3y, vou passar para o outro lado, menos 3y é igual a menos 4x mais 6. Esse 3 está negativo, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar y igual a menos 4 sobre menos 3x mais 6 dividido por menos 3. Isso daqui vai ficar y igual a 4 terços de x, dividindo aqui 6 por 3 dá menos 2. Tá certo? Então, ó, essa equação reduzida aqui, eu vou obter um ponto nessa equação reduzida aqui, certo? Dessa daqui, encontro um ponto que está aqui e substituo nessa outra, certo? Qual o ponto que eu vou escolher? Para não ficar com o valor quebrado nessa fração, eu vou pegar um valor para x aqui, que eu consiga eliminar essa fração aqui. Um ponto seria um valor para x, seria o quê? X igual a 3, tá certo? Se eu pegar x igual a 3, esse 3 aqui cancela com esse de baixo, e aí essa fração desaparece. Então, o y que eu estou procurando, usando x igual a 3, vai ser o quê? 3 vai ser 4 sobre 3 vezes 3 menos 2. Isso vai implicar o quê? Que o meu y é igual, ó, corta, 4 menos 2 é 2, então y é 2, tá certo? Então, qual é o ponto que eu vou usar? O ponto P que eu vou usar quando x for igual a 3, é y igual a 2. Encontrei o ponto P que eu precisava. E agora? Só usar a fórmula. Certo? Então, a distância de uma reta a outra, usando a fórmula aqui, vai ser o quê? Ó? Vai ser o módulo A. É o coeficiente que está aqui na frente do x, que é 4. XP é a primeira coordenada aqui, coordenada x do ponto P. Então, 4 vezes 3 é multiplicação, mais B é essa coordenada aqui de y, ela está negativa, então vamos botar menos 3, que multiplica a coordenada y do ponto P. 2 mais C, C vale quanto? 9. Isso em módulo, certo? Por que módulo, professor? Porque se der um resultado negativo, a distância não é negativa. Sempre usa em módulo. Tá certo? Para garantir aí, você não coloca como distância negativa. Dividido por quem? Por A, coeficiente aqui, 4. 4 ao quadrado, mais o B, que é o quê? Menos 3 ao quadrado. Então, 4 vezes 3 vai dar 12. Aqui vai dar menos 6 mais 9. Certo? Tudo isso em módulo. Dividido por 4 ao quadrado é 16. Menos 3 ao quadrado, 9. Tudo isso dentro da raiz.
certo? Como é que vai ficar? 12 menos 6 dá 6 positivo. 6 positivo mais 9 dá 15. Então, módulo de 15 dividido por quem? 16 mais 9, 25. Raiz de 25. Módulo de 15 é o próprio 15. Raiz de 25 é 5. Certo? 15 dividido para 5 dá 3. Então, 3 é o quê? É a distância dessa reta a essa. Usei o quê? Usei um ponto que está nessa reta. Como é que eu faço? Substituo, certo? Encontrei a equação reduzida, que eu acho mais simples, né? Eu aconselho usar a equação reduzida, que eu acho mais simples. E aí você substitui um valor. Professor, qual foi o valor que você... Por que você escolheu 3? Para simplificar. Se eu quisesse escolher 1, poderia? Poderia. Se quisesse escolher o 0, poderia? Poderia. Você escolhe o ponto que você quiser, certo? Se a questão der o ponto, você substitui o ponto que a questão deu. Se ela não der o ponto, você faz com o ponto que você quiser, porque qualquer ponto vai dar certo. Se as retas são paralelas, têm a mesma inclinação, a distância sempre vai ser a mesma. Então você pode escolher qualquer ponto que vai dar certo, ok? Então a distância são 3 unidades, aí eu não sei se é em metros, centímetros, né? Geralmente quando a gente não conhece, a gente bota 3 U.M, unidades de medida, né? Que aí eu não sei 100 centímetros, 100 metros, 100 quilômetros, né? Então a gente usa desse jeito, certo? E pronto, com isso a gente finaliza a parte de ponto e reta, distância entre ponto e reta, e a única dúvida que fica é ângulo entre retas, certo? Porque como a gente tem aquelas 4 possibilidades para 4 posições, né, relativas entre duas retas, então se a gente tem duas retas paralelas coincidentes, a distância vai ser 0. Se a gente tem duas paralelas não coincidentes, você consegue calcular a distância com essa fórmula. Se as retas são concorrentes, a gente não calcula a distância, porque cada ponto aí vai ter uma distância diferente para a outra reta, tá certo? A gente não calcula a distância. O que a gente pode calcular quando as retas não são paralelas é o ângulo entre as retas, tá certo? Aqui a gente não calcula o ângulo entre as retas, por quê? Elas são paralelas, o ângulo é 0, tá certo? A gente calcula a distância, mas quando as retas são concorrentes, a gente não calcula a distância, porque essa fica variando, mas a gente consegue calcular o ângulo, tá certo? É o que a gente vai ver agora, como a gente calcula ângulo entre retas concorrentes. Bom, pessoal, então como eu tinha falado, né, a única coisa que falta a gente falar é sobre o ângulo formado por duas retas, certo? O que vai acontecer? Como a gente já tinha mencionado, se as retas elas são paralelas, certo? O coeficiente angular das duas vai ser igual, certo? Tanto faz se elas forem paralelas, coincidentes ou não, vai ser igual. Se elas são perpendiculares, você tem essa relação aqui do coeficiente angular delas. O coeficiente angular de uma vai ser igual a 1 sobre o coeficiente, menos 1 sobre o coeficiente angular da outra, né? E se elas são concorrentes não perpendiculares, aí vai ser diferente dessa situação aqui também, tá certo? Professor, e como é que a gente faz para encontrar o ângulo dessas retas, entre essas retas? A gente também usa uma tangente. Do mesmo jeito que a gente usa a tangente para calcular o coeficiente angular, aqui a gente usa a tangente para calcular o ângulo entre as retas, tá certo? Então, se o ângulo, se eu chamar de alfa, isso aqui é a letra alfa, se eu chamar de alfa o ângulo entre as retas R e a reta S, esse ângulo aqui, o ângulo formado, esse ângulo alfa, ele é obtido por meio dos coeficientes angulares da reta R e da reta S. Qual a expressão? Vai ser o módulo de coeficiente angular de R menos o coeficiente angular de S, dividido por 1 mais o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S. Tá certo? Essa é a expressão que relaciona aí os coeficientes angulares, as inclinações das retas R e S e o ângulo entre elas. Tá certo? O que vai acontecer?
Se esses dois valores aqui forem iguais, MR for igual a MS, você vai ter o quê? Aqui em cima. Você vai ter um zero, você vai ter uma fração, certo? Cujo numerador é zero. E aí, você vai ter o quê? Um ângulo zero. Tangente de zero vai ser zero. E aí, o ângulo aqui entre elas é zero, como eu já tinha mencionado. Certo? Se você tiver elas perpendiculares, o que vai acontecer? Ó? Esse MS, ele está aqui embaixo, eu vou passar ele aqui para frente multiplicando. O que vai acontecer? Você vai ficar com MR vezes MS igual a menos 1, certo? Olha para cá, essa situação aqui, ó. Passei esse cara aqui multiplicando, você vai ter isso. Se você substituir, ó, MR vezes MS aqui por menos 1, nessa parte de baixo, você vai ter um zero no denominador. Você não consegue fazer essa conta, não existe divisão por zero. Quando isso acontecer, se você, por exemplo, estiver tentando calcular o ângulo entre duas retas e jogar nessa expressão e aparecer um zero no denominador, você não consegue fazer a conta, não existe divisão por zero. Você não consegue fazer a divisão por zero. Isso significa que o ângulo entre as retas é 90 graus, tá certo? Então, você vai procurar lá para tentar calcular o ângulo, deu que a multiplicação deste valor por esse deu menos 1, você para, você não vai mais conseguir fazer a conta, você sabe que o ângulo é 90 graus, tá certo? Professor, e se eu joguei, nem aconteceu isso, nem aconteceu isso? Eles são diferentes e eu consegui fazer a conta. Aí você encontra a tangente. E com a tangente você tem condições, certo? Usando geralmente uma calculadora científica, de descobrir o ângulo. Lembrando, essa fórmula aí você encontra a tangente do alfa, que é o ângulo que está aqui entre as retas. Para você descobrir o ângulo, você tem que ir atrás do ângulo que tem como resposta essa tangente, tá certo? Não é uma resposta direta, você encontra a tangente do ângulo. Aí você tem que pesquisar para saber quem é esse ângulo, ok? Vamos usar um exemplo para ficar melhor as ideias? Bom, pessoal, vamos usar o exemplo. Nesse exemplo, pergunta-se qual o ângulo formado pelas retas R e reta S. Só calcular o ângulo, né? Como nessa daqui a equação já está no seu formato reduzido, então não tem o que fazer. É só substituir. Caso não fosse, a gente colocaria no formato reduzido para descobrir quem é o coeficiente angular da reta R e da reta S e substituir. Mas aqui é só substituir direto, certo? Então aqui a tangente do ângulo alfa entre as retas é o quê? É o MR, no nosso caso aqui é meio, menos o MS, que é menos 1/3, dividido por quem? Por 1 menos o quê? O MR, que é meio, vezes o MS, que é menos 1/3. Ok? Então vai ficar como? Vai ficar menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 1 meio mais 1/3 dividido por 1. Aqui vai dar menos 1/6. Com esse menos aqui vai ficar mais. Então vai ficar mais 1/6. Certo? Ah, perdão. Aqui é mais, tá certo? Aqui é mais. Aqui então vai ficar menos. Ok? Que a fórmula é mais. Então vai ficar menos 1/6. E agora? Aqui vai ficar, fazendo a multiplicação, ó, essa soma aqui, você multiplica esse com esse e os dois aqui de baixo. Vai ficar assim, 3 vezes 1 dá 3, mais esse mais aqui. 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2 vezes 3 dá 6. Na parte de baixo, vai ficar 6 vezes 1 dá 6. 6 menos 1 dá 5. Então vai ficar 5 sobre 6. Já fiz direto na parte de baixo. Multiplico esse com esse e faço a operação com o próximo. 6 vezes 1, 6, menos 1 dá 5. 3 mais 2 dá 5, então vai ficar 5 sobre 6 aqui em cima, dividido por 5 sobre 6 aqui embaixo. Que isso daqui dividido dá 1.
certo? Ou seja, tangente de alfa é igual a 1. Encontrei o ângulo? Não, eu encontrei a tangente dele. Aí a pergunta é, qual é o ângulo alfa? Qual é o ângulo alfa que a tangente dele dá 1, tá certo? Qual é o ângulo alfa cuja tangente dele dá 1? Se você for procurar, usar uma calculadora científica ou procurar numa tabela com os ângulos, você vai encontrar que o ângulo é igual a 45 graus, tá certo? Então o ângulo entre as retas é 45 graus. Como é que eu descobri isso? Qual é o ângulo que a tangente dele dá 1, tá certo? E aí, com isso, a gente finaliza essa parte de retas, tá certo? E a gente conseguiu já contemplar tudo que a gente precisa saber sobre retas, tá certo? Então foi isso, um abraço e até o próximo vídeo.